Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um 100% Talks. E hoje eu estou recebendo aqui psicóloga, pastora, autora e o mais interessante, minha prima Elizabeth Pimentel. Muito obrigado por ter vindo, obrigado pela disponibilidade. Fico feliz demais de poder receber a senhora aqui. Prazer é meu. Espero que a gente contribua bastante hoje. Com certeza vamos. Prima, eu trouxe aqui para a gente poder debater um pouco sobre o narcisismo. E o que é o narcisismo? O que define? Uhum. Bom, vamos falar sobre transtorno, né? Transtornos. Porque o narcisismo, ele não é uma coisa anormal. O narcisismo está relacionado com a nossa autoestima, o bom conceito que você tem de você mesmo, né? Sobre amor próprio. Agora, quando o exagero disso é que é o problema, né? Então, quando a gente fala de transtorno, a gente fala de algo disfuncional, uma coisa que está fora do funcionamento que a gente espera. Então, transtorno de personalidade narcisista é algo disfuncional, que causa muita dor nos relacionamentos. E é um padrão, uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista é uma pessoa que tem um padrão constante, repetitivo, de algumas características, como, por exemplo, o sentimento de grandiosidade. É uma pessoa que tem uma autopercepção de grandiosidade. Ela se vê como muito importante, como muito especial, melhor que todo mundo. Ela cria essa imagem exagerada dela mesma. É alguém que tem muita inveja, né? Ela acha que todo mundo tem inveja dela, mas ela tem muita inveja, porque ela tem um senso de merecimento exagerado. Ela acha que tudo que é bom é para ela. Então, se você tem alguma coisa muito especial, ela acha que é injusto, aquilo tinha que ser dela. É alguém que tem uma necessidade constante de ser validada, de ser aprovada, de ser aplaudida, né? De receber validação das pessoas. É uma pessoa que se sente o tempo todo com essa necessidade de que alguém reconheça ela como essa pessoa especial. Ela usa uma máscara, ela construiu uma máscara para si mesma e ela precisa da validação do outro para manter essa autoimagem de grandiosidade, para manter essa autopercepção, né, de grandeza. É alguém também que causa muita dor nos relacionamentos porque ela não tem empatia. Então ela olha as pessoas como se as pessoas fossem objetos, né? Como se aquela pessoa servisse para suprir as necessidades dela. Então, uma pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro, ela não sente a dor do outro, ela não se importa com a necessidade da outra pessoa. E se o outro não atende a necessidade dela, ela se revolta, né? Ela pune de várias formas, a gente vai poder falar disso aqui. Mas são várias características e essas características elas não existem assim em um determinado momento ou em outro. Não é porque a pessoa está estressada ou porque ela teve uma crise. Isso é o padrão de comportamento dela. É assim que ela vê o mundo, é assim que ela se vê, é assim que ela vê os relacionamentos. Então são várias características. A gente não pode chamar uma pessoa de narcisista porque ela é vaidosa de repente. Aí Sim. É porque o pessoal pode confundir muito com a história de Narciso, né? É, então, o nome narcisista, ele veio dessa história do Narciso, do rapaz que se apaixonou pela imagem dele no espelho. O nome narcisismo veio disso. Mas quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente está falando de um comportamento disfuncional, certo? A gente está falando de algo exagerado. Sim. Então, essas características são características repetitivas. A pessoa é desse jeito. Por isso que às vezes as pessoas perguntam assim, mas tem jeito para isso? Tem cura? Tem um remédio? As pessoas me perguntam, tem remédio para isso? Não tem remédio para você mudar a personalidade de alguém, Sim. né? Pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, se ela se dispusesse a fazer um acompanhamento terapêutico, se ela se dispusesse a enfrentar isso, essa situação para se transformar, ela poderia, com muito tempo de terapia, mudar algum comportamento, porque ela ia poder administrar melhor a maneira de se comportar. É se conhecer melhor. Mas ela não ia mudar o jeito dela ser, entendeu? Porque isso é a estrutura da pessoa. Sim. Né? É assim que uma pessoa que tem transtorno de personalidade
narcisista é. Então, são várias características e a gente não pode pegar uma ou outra, senão a gente acaba exagerando nesse rótulo e não é por aí, né? Pergunta de leigo, tá? A senhora trouxe algumas características que parecem com o sociopata. Pode falar que é similar ou não? Então, narcisismo, ele está no espectro. Sim. Então, ele vem lá do narcisismo normal, que é você ter uma boa autoestima, é você acreditar no que faz, é você gostar daquilo que faz, é você se sentir importante, é você até querer a validação, porque a gente quer a validação das pessoas, é normal isso, você faz um trabalho, você quer que o seu trabalho seja validado, normal, né? Então, isso é um narcisismo normal. Agora, nessa linha aí, vai chegando perto lá, caminhando para a normalidade, é que vai passando disso, é que vai agravando a situação. Então, essa necessidade de validação começa a ser uma coisa muito exacerbada, constante, persistente, a pessoa precisa exageradamente daquilo, e essa linha vai caminhando até a psicopatia, né? Até a sociopatia. Então, nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é um narcisista. Narcisista. Ah, entendi. E prima, o narcisista ele costuma não admitir erros, né? Tem um motivo? Então, o narcisista, como eu falei com você, ele construiu uma máscara para esconder uma realidade interna que é muito dolorosa. Ele não tem a gente pensa que o narcisista tem uma boa autoestima, porque muitos parecem grandiosos, né, parecem muito importantes, mas eles não têm uma autoestima. Se você, uma pessoa que tem uma boa autoestima, não precisa que todo mundo fique falando que ela é legal. Sim. Certo? Você sabe que você é importante, você sabe, você dá valor às suas coisas, você não precisa que todo mundo fique te aplaudindo o tempo todo. Precisa de uma reafirmação sempre. Precisa de reafirmação sempre. Então, o narcisista, ele constrói essa imagem para fugir desse caos interno, dessa insegurança, desse sentimento de menos-valia. Ele se acha perfeito porque isso faz parte dessa máscara. Se ele examinar ele mesmo e admitir os erros, se ele avaliar aquilo que fez e admitir que errou, ele está admitindo que ele não é perfeito. Ele está admitindo que ele está errado. Então, essa máscara que ele construiu começa a perder o sentido. E ele precisa dessa máscara tanto para convencer os outros quanto para convencer a si mesmo. Então, ele não consegue admitir o erro, porque admitir erro significa admitir imperfeições, significa admitir falhas, e ele não pode admitir isso. Se ele admite isso, ele entra num espaço dentro dele que é exatamente o lugar de onde ele quer fugir. Por isso ele construiu esse personagem para convencer as pessoas. Ele tem necessidade de fugir desse caos. Então ele não reflete. Quando a gente faz uma coisa errada, quando você comete um erro, você pode ir dentro de você e pensar, poxa vida, não devia ter feito isso, né? Mas você tem uma estrutura interna para aguentar o fato de que eu cometi esse erro, mas não significa que eu sou um lixo de pessoa, certo? Então eu posso mudar isso. Para o narcisista, se ele olhar para esse erro, ele vai sentir um lixo de pessoa. Então é como se não sobrasse nada para onde ele se sustentar e ele parar para avaliar, então ele não consegue fazer isso. A gente fala muito das características do narcisista, mas a gente esquece, porque ele maltrata muitas pessoas, né? Sim. A gente esquece de pensar que o narcisista sofre, né? O narcisista sofre muito, porque ele está o tempo todo fugindo dele, fugindo de uma verdade que está dentro dele. Então ele está sempre correndo dele mesmo. Se ele encara ele mesmo, ele sofre, né? Agora, isso não significa que a gente tenha que se sujeitar a um narcisista porque ele sofre. Sim. É diferente, certo? Às vezes, quando a gente fala da dor de um narcisista, as pessoas que sofrem não gostam muito de ouvir quando a gente fala da dor do narcisista, porque fica com raiva de tudo que ele provoca, né? Mas ter essa compreensão não faz com que você tenha que se sujeitar a ele. Pelo contrário,
quanto mais uma pessoa tenta ter pena do narcisista, tentar fazer alguma coisa para ver se agrada, para ver se acalma, para ver se faz com que essa pessoa não seja tão conflituosa, quanto mais esforço você faz, mais você alimenta o narcisismo dele, mais você alimenta essa grandiosidade. Então, esse tipo de movimento de agradar, de tentar ser compreensivo, não ajuda, você piora, você mantém a pessoa nesse lugar, né? Entendi. Prima, vê se eu estou entendendo correto. Por mais que às vezes a gente acha que o narcisista ele tem um eu muito grande, é completamente o contrário. Ele tem um eu pequeno, ele não tem essa identidade muito forte. Faz sentido? Isso. Ele não tem esse senso de De identidade, identidade. né? Ele não tem esse senso de eu fortalecido, Sim. né? Como uma pessoa emocionalmente saudável tem, E né? isso causa muito prejuízo em relacionamentos. Com E certeza. quais marcas que isso pode trazer? Então, toda pessoa que vive muitos anos dentro de um relacionamento abusivo, ela sai desse lugar cheia de traumas, né? São muitas marcas. Uma dessas marcas é a perda da identidade. Quando se vive num relacionamento abusivo, a pessoa tende a se esforçar demais para agradar essa pessoa. Ela tende a fazer tudo para evitar confusão, porque o narcisista, viver com um narcisista é viver num campo minado. Você nunca sabe que hora que ele vai explodir, né? Não tem uma regra, não tem uma coisa assim, ele não gosta disso, então isso eu não vou fazer. Não existe isso, ele não gosta de nada, né? Se ele está mal com ele mesmo, isso vale para homens e mulheres, né? Tem homens e mulheres narcisistas, mas se está mal com ele mesmo, ele vai explodir por qualquer coisa. E se não tiver motivo nenhum, ele vai criar um motivo. Sim. Então, a pessoa passa a viver dentro disso, se esforçando ao máximo para, na tentativa de criar um ambiente menos tumultuoso. E nessa de se esforçar, a pessoa vai abandonando quem ela é. Ela vai deixando de ser quem ela é. Ela vai abrindo mão dos gostos, porque ele, de repente, não gosta que ela ria. Porque se você sorrir, você está dando bola para os outros, você está sendo vulgar, aí ela para de rir. Ela para de frequentar alguns lugares, ela para de ouvir música, ela para de falar com pessoas, entendeu? Ela vai saindo de quem ela é para tentar fazer com que essa pessoa seja mais calma. E isso não acontece. Então, a perda de identidade é uma das coisas mais marcantes, porque com o tempo essa pessoa não sabe nem mais do que ela gosta, quais são as opiniões dela, porque ela teve que abrir mão dessas opiniões. Porque o narcisista ele faz uma coisa, ele é o que a gente chama, é o que se chama de gaslight. Uhum. Ele confunde a mente da outra pessoa, né? Então, com o tempo, quem vive com o narcisista não sabe mais o que pensa. Ele não sabe mais se a percepção dele está certa ou está errada. Porque o narcisista faz você duvidar de você mesmo. Ele faz você duvidar de que você viu uma coisa, de que você falou uma coisa, de que você ouviu uma coisa, de que você fez uma coisa. Ele consegue fazer você duvidar disso. Por exemplo, tem muitos narcisistas que eles fazem, eu tenho vários pacientes que o narcisista faz isso. Ele pega um objeto importante que aquela pessoa deixou, um documento, uma bolsa, uma carteira, qualquer coisa, que a pessoa deixa num determinado lugar, ele vai, pega aquilo e esconde. Aí a pessoa procura aquilo, às vezes dias. Depois aquilo aparece e ele convence a pessoa de que aquilo ali estava ali, foi ela que não viu. Que Entendeu? isso? Então, ele tira uma coisa de lugar e fala que aquilo nunca esteve ali. E isso enlouquece, né? Eu já tive pacientes que quase enlouqueceram. Pô, com certeza. Pô, Então, deixei aqui, tava aqui. pois é. Então, essa perda de identidade, ela chega a um estágio de
da pessoa duvidar da própria sanidade, Sim. né? Isso. Sim. Ele faz isso como parte do jogo, Ah, tá. um Entendi. jogo de manipulação. Mas, O propósito é confundir a pessoa. entendi. Ele Sim. tem o propósito, ele não quer aquilo para ele. Sim. Certo? Certo. Se aquela pessoa tem um objeto que ela gosta muito, ele destrói aquilo porque ele não suporta saber que aquela pessoa tem alguma coisa que seja mais importante do que ele. Ele quer ser o centro da vida de uma pessoa. Então ele vai tirando tudo que aquela pessoa tem de bom, inclusive as amizades, né? O convívio com a família. Esse é outra É outra dor, é um outro problema de um dor, relacionamento. é outra dor, outra marca, é o isolamento, né? Que o narcisista, ele isola aquela pessoa falando mal da família, falando mal dos amigos, criticando todo mundo. Ele diz que as pessoas são falsas, são mentirosas. Ele diz, essa sua amiga, ela não gosta de você, não. Ela é falsa, ela fala mal de você. Ela vai fazendo essa intriga. Para ela ser única e a mais importante. Exatamente. E para que aquela pessoa seja dependente dela. E também para que aquela pessoa não tenha uma rede de apoio, né? Porque ela vai isolando e aquela pessoa que convive com ela, que ela está querendo manipular, ela não vai ter com quem falar. Se ela não tem com quem falar, ninguém vai clarear a mente dela. Ela não vai ter uma outra opinião. Ninguém vai poder dizer para ela, olha, que absurdo que você está vivendo. Entendeu? Entendi. Então fica muito mais fácil manipular uma pessoa quando você isola essa pessoa e ela só escuta você. Entendeu? Entendi. Então isso é uma das marcas. E uma curiosidade, tem uma idade que começa a aflorar? Isso é de nascimento? Tem um certo ponto que começa a aparecer esses sinais de que a pessoa tem tendências ou é uma narcisista? Olha, o narcisismo, a construção da personalidade de uma pessoa começa desde cedo. Sim. Né? Então ninguém fica narcisista adulto. Entendi. Ele já começa a desenvolver isso desde criança. Mas você só pode diagnosticar isso num adulto. Sim. Porque, por exemplo, a criança, ela tem um egoísmo, o adolescente tem aquela fase egoísta, então você confunde algumas características. Sim. Depois de adulta que você pode ver que aquilo ali é uma característica de narcisismo. Né? Entendi. Então faz parte da construção da personalidade da pessoa também. Exatamente. Perfeito. Por isso que a gente fala que não muda, porque é o jeito de ser da pessoa, entendeu? É a forma com que ela vê a vida, é a forma com que a personalidade dela foi sendo construída. Sim. E uma outra coisa, quando você perguntou que o narcisista não assume erros, quando ele não assume o erro, ele usa algumas estratégias para não assumir esse erro. Vamos voltar lá naquela pergunta que você fez. Ele usa algumas estratégias. Uma delas é negar. Né? Ele nega quando você expõe uma coisa que ele fez. Você pode ter todas as provas do mundo. Você pode mostrar foto, vídeo, ele fala que é montagem, ele fala que é falso, ele nega descaradamente uma situação. Ele pode inverter as coisas. Ele faz com que você que seja culpado daquilo. Sim. Ou seja, ele te convence de que o erro é seu. Uma pessoa, por exemplo, um narcisista trai, ele consegue convencer a esposa, se for no caso do homem ou narcisista, sim, ele consegue convencer a esposa que ele traiu porque ela era ausente, porque ela era fria, porque ela era insensível, entendeu? Entendi. E ele consegue fazer com que a pessoa peça desculpa por um erro que foi ele que cometeu. Então ele tem várias manobras para não assumir que ele fez determinada coisa. Que ele pode ser inferior. Exatamente, ele não consegue se sentir nesse lugar de inferioridade. Então é comum, por exemplo, já aconteceu casos, né, de pessoas que a mulher pegou o cara com outra mulher e ela chegou,
né? Ela viu ele num bar, em algum lugar, conversando com outra mulher, ela viu a cena e ele fazer um escândalo enorme com ela de que ela humilhou ele, de que ela não podia ter humilhado ele naquela situação. E ele vai fazendo um escândalo tão grande, uma confusão mental tão grande, que ele leva aquela pessoa a pedir desculpa por ela ter pego ele naquela situação. Então, é uma manobra muito louca, né? Pergunta, senhora, então o senso de justiça dele não é alterado, vamos dizer assim? É alterado. É alterado. O senso de justiça dele não é uma justiça. Não é uma justiça. Né? Porque para ele tem 2 pesos e 2 medidas. Sim. Né? O que vale para os outros não vale para ele. Entendi. Entendeu? Ele não pode ser punido por nada, ele não pode ser castigado, ele não pode ser responsabilizado, ele não pode assumir nada, ele é sempre inocente na história. Responsável, culpado é sempre o outro. E isso é levado a um extremo tal que é muito interessante você falar do senso de justiça, né? Porque o narcisista dá tão pouco valor para o outro, ou seja, ele não dá nenhum valor para o outro, e ele quer tanto valor que uma esposa de um narcisista, ela pode fazer tudo, tentar corresponder todas as expectativas dele. Ela pode ser a melhor pessoa do mundo para ele. Ele nunca vai agradecer, ele nunca vai elogiar, ele nunca vai dizer que o que ela fez é bom, ele nunca vai engrandecer em nada. Mas se ele levantar, pegar um copo d'água para ela, ela tem que quase ajoelhar aos pés dele e agradecer, porque ele é o máximo, porque pegou um copo d'água. Então, o mínimo que ele faz tem que ser extremamente aplaudido. E o máximo que outra pessoa faz não é mais do que obrigação. Entendi. E, prima, a senhora comentou que recebe muitos casos em consultório. A senhora Sim. recebe casos, eu creio, de pessoas narcisistas e pessoas que sofrem com narcisismo também? Eu recebo as vítimas do narcisista. As vítimas. Né? Ah, tá. E isso que eu ia perguntar à senhora agora. A senhora pode falar de alguns casos? Eu vou te dar alguns exemplos. Por que eu não recebo vítima? Tem psicólogos que eles têm experiências com narcisistas. Tem pessoas que tratam de narcisistas. E essas pessoas dizem que precisa de pelo menos 2 anos de tratamento sério, comprometido, para que essa pessoa consiga mudar algum tipo de comportamento, conseguir controlar algum tipo de comportamento, aprender a se comportar de uma determinada forma. Eu não tenho essa experiência. Eu trato de pessoas que são vítimas de narcisista. Sim, tá. Quando o narcisista já veio no meu consultório, já me procurou, ele procurou porque a esposa deu checkmate. Ela disse, não quero mais, vou me separar. E o narcisista não quer perder aquela estrutura, ele não quer perder os benefícios que ele tem na família. Então, ele aceita vir para a terapia, mas quando ele vem para a terapia, ele vem para manipular o psicólogo, entendeu? Ele vem para tentar convencer o psicólogo que, na verdade, é a outra pessoa que tem que mudar. E quando ele assume alguma coisa, ele assume assim, ele vai dizer, realmente eu vacilei, eu devia ter sido mais atencioso, porque ela é uma pessoa que precisa, ela é desequilibrada, ela está confusa, né? Ela é uma pessoa sensível demais, e eu devia ter dado mais atenção para ela. Então, quando a gente está pensando que ele está admitindo, ele não está admitindo. Ele só está fortalecendo aquilo que ele está colocando como erro da outra pessoa. Entendeu? Sim. Então, ele não admite. E, no máximo, quando ele chega a admitir alguma coisa, ele admite porque ele quer ganhar algo, porque ele quer voltar à situação do jeito que ele gostaria que ficasse, mas o comportamento dele, em menos de um mês, já volta ao que era. Que ele não sustenta essa situação por muito tempo. Entendi. E, prima, o narcisista ele gosta de uma glória, né? E na igreja é um local que pode ser suscetível. Como é que tem sido isso dentro da igreja? A igreja é um lugar onde o narcisista ele é validado, né? Ali é um cenário que compõe a máscara dele, né? Ser religioso, ser espiritualmente elevado, ser um homem de bem, né? É um homem bem visto. Então, a gente parte do princípio de quem está na igreja é bom,
né? De quem está na igreja tem caráter. Muitas moças falam assim, eu só me relaciono com um cara se for da igreja, e aí muitas vezes ela se dá mal, e eu não estou falando que ela para ela procurar outro lugar, Não, não, lógico que não. certo? Se ali já é difícil, fora é pior ela tem ainda. grande chance dali ela encontrar a pessoa certa, mas É, não é garantia, sim, entendeu? Não é garantia, as chances são maiores ali, mas não garante porque tem muitas pessoas que estão ali, mas elas são falsas, né? sim. Elas são narcisistas, aquilo ali está compondo a máscara dela. E na igreja tem muito narcisista por causa disso, não só membros da igreja, como liderança de igreja também é É porque é narcisista. propício a É, elevar. é um palco, É um palco. né? É um lugar onde a pessoa consegue manipular outras com muita facilidade. É onde ela consegue bajulação, é onde ela consegue ser exaltada. Então, é muito fácil você encontrar líder narcisista. Graças a Deus, tem muitos homens e mulheres de bem que são líderes na igreja. Isso a gente não pode generalizar, Sim. e porque tem um ou outro narcisista, a gente achar que a gente não pode confiar na igreja, de jeito nenhum. Mas existem líderes narcisistas, existem, e quando existe, eles trazem um prejuízo absurdo para muita gente. E eu já tratei de várias pessoas que foram vítimas de líderes narcisistas. E a senhora pode Né? contar alguns exemplos? Eu tenho exemplos de vários, né? Não só de líderes, né? Que essas pessoas, quando o líder é narcisista e essa pessoa percebe e ela começa a bater de frente ou tentar esclarecer, aí a imagem dela vai para o lixo, né? Porque essa pessoa vai fazer tudo para desmoralizar quem Quem é proposta, ela contrária. quem expôs, né? Sim. Então você fica sem possibilidade de se defender, né? Costuma acontecer de um líder narcisista fazer isso com alguém que se desponta muito na igreja, né? A pessoa que de repente consegue ser querida, consegue, né, Sim. ser bem vista, consegue ajudar as pessoas, tem um carisma. Então, se é um líder narcisista, ele não gosta de saber que tem alguém ali competindo com ele. Eu já conheci situações onde o líder é narcisista e a esposa dele não podia ter um cargo na igreja, ela não podia sobressair, ela não podia fazer nada para aparecer, porque ele abafava, né? E ele não conseguia competir Ele com achava o que ia brilho ser dela. ofuscado. Achava que ia ser ofuscado. Então, tem exemplo disso, como tem exemplo de filhos e filhas de narcisistas. Isso é muito doloroso. Quando a mãe é narcisista, isso é uma dor muito grande, porque toda criança precisa de amparo, toda criança precisa do amor, da validação de uma mãe. E uma mãe narcisista não consegue dar amor para um filho, porque ela não ama esse filho. Esse filho serve para ela, mas ela não tem amor por ele. Então, tem mães que escolhem um filho para ser o bode expiatório, aquele que ela vai tratar mal a vida inteira, e tem aquele outro que ela vai bajular para ser dependente dela. Ela não vai amar nenhum dos dois, porque ela joga o lixo que está dentro dela para fora, naquele. O outro, ela vai manter esse outro indefeso, dependente, para ela ter alguém o tempo todo para ela manipular. Então, existem situações que são muito dolorosas com mães narcisistas que eu conheço, né? De mães que conseguem fazer uma cena e dizer que a filha agrediu ela e chamar a polícia e ver a filha ser presa. Caramba. E ela se satisfazer em saber que a filha foi presa por uma mentira, né? Então pode chegar ao extremo de caso de polícia. Chega extremo, chega. Eu conheço histórias de mães narcisistas que contava para a filha que estava em depressão histórias de outras pessoas que tinham tirado a própria vida e contava como a pessoa tirou a própria vida, ou seja, sugestionando aquela pessoa depressiva a cometer, né, a tirar a própria vida. Então, são coisas assim, como causar uma mãe narcisista que causa intriga
entre o genro e a filha para desfazer aquele casamento, para que a filha Volte volte a para ser casa dependente. e volte a ser dependente dela. Então, são situações muito dolorosas. Como tem situações de homens narcisistas que enlouquecem a mulher porque ele quer sair daquele relacionamento, mas ele quer sair como a vítima. Então, ele enlouquece para dizer que ela é a louca, ela é a desequilibrada. São muitas situações dolorosas, como eu tenho casos de a mulher adoece e o marido fica com raiva porque ela adoeceu, porque agora ela não vai servir a ele, Sim. né? Não vai cuidar dele, não vai ser a serviçal que ele sempre teve, dele nunca levar ela no médico, dessa mulher ter um câncer, fazer uma cirurgia, ele gastar o dinheiro dela, Para né, do dar tratamento tratamento dela, para dela. ela não ter o tratamento adequado. Enfim, são coisas assim muito duras que às vezes quando a gente conta isso, principalmente quando eu conto a história de mães, às vezes tem pessoas que não gostam de ouvir. Quem não conhece isso, quem não tem alguém assim na família, quem não conhece desse transtorno, fica revoltado, porque a gente tem aquela história de que mãe é uma, né? Uhum. Mãe é uma santa, que mãe merece todas as honras. Mãe merece todo o nosso amor, porque mãe é algo sublime, mas Sim, mãe. Mulheres narcisistas não conseguem ser mães. Elas geraram um filho, sim, mas elas não exercem a função de mãe, certo? Elas certo. não têm aquele afeto, aquele amor e aquele cuidado. Então, só quem conhece disso e só quem é filho de uma narcisista é que sabe até que ponto uma mãe pode enlouquecer uma filha, pode prejudicar uma filha. Né? Tem algum caso na igreja que marcou a senhora? Pode, se puder falar, né? Lógico. Olha, tem Eu casos na estou igreja? perguntando, eu estou Sim, sim. reafirmando isso por quê? Porque, como a senhora disse, às vezes a gente acha que ali é o lugar É, perfeito. Só, é tá. única e Tem exclusivamente por casos. isso que eu estou reafirmando. Então, tem casos na igreja. É muito complicado um caso na igreja, porque quando você descobre, né? Sim, Quando você sabe que uma pessoa é narcisista e que você revela e que não tem jeito que aquela pessoa foi exposta, porque é difícil ela ser exposta. Eu vou falar por que é difícil, mas quando ela é exposta e ela vê que não tem jeito, descobrir um erro dela, ela conta com o fato de que na igreja as pessoas têm misericórdia e aí começa a usar dessa as ferramenta. pessoas perdoam. E aí ela faz um teatro enorme. Ela se vitimiza, ela até conta alguns erros dela, confessa. E aí quem está ouvindo fala: nossa, ela teve coragem de confessar. Entendi. Então é porque ela se arrependeu, não é? Olha só, ela conseguiu admitir, e ela faz um teatro, porque o narcisista ele consegue chorar de um jeito que qualquer um se rende, Entendi. né? Então ele conta que na igreja as pessoas vão perdoar, que as pessoas vão ter essa misericórdia. E aí ele continua ali fazendo o jogo dele, Ah, perfeito. E a né? senhora comentou de um caso que o marido foi porque a mulher deu ultimato. E quando a mulher de fato dá ultimato, como é que fica essa situação? Porque ele vai se sentir Você está falando no caso de uma separação? isso, no caso da separação. Olha, narcisista, eles odeiam ser desmascarados, eles odeiam ser rejeitados, porque se ele é rejeitado, é sinal de que ele não é o grandioso que ele imaginava que fosse, Sim, que ele está querendo mostrar para as pessoas. Então, se a mulher deixou ele, é muito provável que ele vai fazer uma campanha de difamação, vai falar mal dela, vai inventar um monte de mentira a respeito dela, ele vai tentar jogar os filhos contra ela, ele faz tanta chantagem com o filho e ele não se importa que ele está causando trauma nos filhos, que ele está causando uma pressão psicológica. Ele não tem essa. Ele não se importa da sim. dor que ele está causando. Então ele joga os filhos contra essa mulher. Ele também vai tentar. Ele vai tentar prejudicar ela financeiramente. Ela pode ter trabalhado a vida inteira, ela pode ter trabalhado muito mais do que ele. Muitas vezes só ela que trabalhou e ele nem trabalhou. Mas quando se separa, ele fala que ela não vai levar um centavo do que é dele.
porque ele se apossa de tudo, né? Então, ele tenta prejudicar essa pessoa de todos os jeitos, todas as formas, né? Desmoralizando, tirando o afeto dos filhos, tirando o apoio financeiro. Viver com um narcisista é um caos. Quando se separa, não pensa que se saiu de casa e se livrou. separou, que o problema acabou. Não, ela ainda vai ter um drama aí pela frente, né? Então Mas ele se sente ferido, né? Porque aquela pessoa dele não é tudo aquilo que ele pensava. Ele vai carregar isso por um bom tempo. Ele vai querer punir essa pessoa por ter exposto ele a isso, entendeu? É aquilo que a senhora comentou, que ele pode chegar a um grau de sociopatia e psicopatia. Pode. Né? E isso... Quando chega esse grau aí de psicopata, tem gente que fala, narcisismo pode matar, o psicopata pode matar. Sim. Né? Então, dependendo do grau, isso acontece. Entendi. E, prima, isso é uma desvalorização. Aproveitando esse gancho, tem a fase de idealização e desvalorização. O que seriam essas duas fases? Então, a fase de idealização é quando o narcisista conhece uma pessoa e ele cria a expectativa de que essa pessoa vai suprir todas as necessidades dele. Então, ele idealiza essa pessoa. E ele espelha essa pessoa. Ele descobre quais são as necessidades dela, quais são os gostos, o que agrada. E ele vai fazer de tudo para fazer com que essa pessoa ache que encontrou o príncipe encantado. Então, ele vai levar para jantar, ele vai ser intenso demais, ele vai dar presente, ele vai dar flores, ele vai elogiar, ele vai fazer essa pessoa ficar encantada com ele. E ele é intenso e apressado. Então, às vezes, conheceu em uma semana, ele está dizendo que ama e quer casar com aquela pessoa. Né? Por isso que as pessoas que estão namorando, elas têm que ter muito cuidado com essa intensidade. A pessoa fica lisonjeada porque encontrou alguém que se diz apaixonado logo assim que ela conheceu. Isso pode ser uma armadilha. Sim. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado com isso. Então, ele vai corresponder, ele vai entender como é que é essa pessoa e vai dar a ela aquilo que ela precisa. Então, ele descobre também os pontos frágeis dessa pessoa, os pontos fracos dela. Se é uma pessoa carente de elogio, por exemplo, por uma questão de familiar, ele vai estar o tempo todo elogiando. Ele vai suprir a necessidade dessa pessoa. Ele vai usar aquele livro Os 5 Modos de Amor. Isso aí. E aí, depois que ele tem a pessoa na mão, né, depois que ele conseguiu ter o controle sobre a vida daquela pessoa, aí vem a fase da desvalorização. Que aí ele vai humilhar, ele vai desvalorizar, ele vai oprimir, ele vai isolar essa pessoa, ele vai castigar e punir com o silêncio. Qualquer coisa que ele não goste, ele para de falar, dias, semanas, meses, né? Isola como se aquela pessoa não existisse. Depois ele volta quando ele bem entende e quer que a pessoa nem questione nada e faça como se nada tivesse acontecido. E aí ele vai passando por aquela fase de simples, que a gente já falou antes, Sim. das marcas, né? Que ele vai anular completamente essa pessoa, vai sugar as forças dela e vai usar os pontos fracos que ele descobriu, né? Quando essa pessoa se expôs, quando essa pessoa contou para ele a vida dela, ele vai usar esses pontos fracos para humilhar, né? Para desvalorizar, para ferir a pessoa naquilo que ele sabe que é aquilo que mais prejudica, né? Tem aquela agressividade que é do passivo-agressivo, aquele que faz uma brincadeira, mas Sim. ele fere e só ele sabe que ele está ferindo, e só a pessoa sabe o ponto que ele está machucando, e às vezes faz isso perto dos outros, de maneira que aquela pessoa não pode reagir, porque se ela reagir, quem está de fora não está entendendo nada, que parece só uma brincadeira, Sim. Não é? Sim. Então é uma maldade assim bem sinistra mesmo, né? Então ele é a fase da desvalorização, onde ele vai anulando a identidade dessa pessoa, a personalidade dessa pessoa, e a vida dela vira um caos. Isso é aos poucos ou ele chega com o pé na porta?
Isso é aos poucos, Aos né? poucos. Porque ele vai, primeiro ele ganha a pessoa, depois que ele ganha, que ele sabe que ele tem o controle, aí ele perde o medo, né? Ele sabe que a pessoa depende dele. Sim. Então, ele pode desvalorizar, ele pode fazer um monte de coisa ruim. Se essa pessoa começa a perceber e começa a se defender e a querer sair, aí ele volta a Fa- valorizar de novo. Aí fica aquele ciclo, né? Entendi. Ele valoriza um pouco e daqui a pouco ele passa um tempo todo maltratando. Depois ele vem com uma valorização, depois passa um tempo maltratando. Aí, como aquela pessoa sentiu uma satisfação, um prazer enorme com aquela Baixar a valorização, guarda novamente. ela baixa a guarda e ela fica sempre na expectativa de voltar Primeira fase. àquela primeira fase. Aí ela fica esperando que aquela fase volta e aí vai criando essa dependência, né? É justamente isso que Emocional. eu ia perguntar à senhora. Essa desvalorização, se ela era constante ou não. Porque, pô, eu senti o sinal de alerta. Isso aqui tá estranho. Meto o pé, ele vai e volta para a idealização e dessa É, maneira ele amarra, então, né? exatamente. Ah, Né? Ele perfeito. pode tratar ela mal o dia inteiro. Se ele percebe alguma reação dela, ele passa na padaria, compra aquele pãozinho que ela gosta, aí ela acha, oh, ela se rende, porque ela sofreu demais, Sim. está cansada de sofrer, aí vem um docezinho, né? Um docinho, um alívio, ela se deleita naquele alívio, daqui a pouco ela apanha de novo e fica nesse alto e baixo, que é E perguntar à senhora, enlouquecedor. experiência, a senhora já recebeu algum caso que chegou à agressão, esse tipo de coisa? Sim, sim, agressão física. Agressão física? Sim, as pessoas às vezes pensam que violência é só agressão física, Sim. certo? Mas a agressão psicológica, ela pode ser mais prejudicial do que a física. Porque numa agressão física, você tem a marca, é algo muito estúpido, você denuncia, né? Sim. É uma coisa assim, marcante demais. A violência psicológica, ela vai aos pouquinhos e você não percebe, entendeu? Tem Entendi. uma história até do sapo, né? Que se você joga o sapo na panela de água quente, o sapo pula, né? Aham. Mas se você bota ele na água fria e liga o fogo, vai esquentando aos pouquinhos, né? Ele não percebe porque está esquentando aos poucos. Ele vai amolecendo, quando a água esquenta demais, ele não tem força para sair mais. Entendi. Então, a coisa vai acontecendo devagar e a violência psicológica, ela pode levar uma pessoa à morte, né? Porque isso vai gerando uma série de doenças. Uma pessoa que vive num clima desse, num processo enlouquecedor desse, ela vive num estresse crônico. Uhum. Ela está sempre em hipervigilância. Ela não sabe que hora que aquela pessoa vai Vai alterar. alterar. Então, ela tá, o tempo todo está de alerta. Isso vai gerando estresse. Sim, E o estresse vai se mantendo. Porque estresse não mata. sim, Mas se você tiver o fôlego, você sim. tem um dia estressante, mas de noite você relaxa, você tem uma boa noite de sono, ou você conversa com alguém, você distrai, pronto, você se refaz. Sim, Mas quem vive com o narcisista não se refaz. entendi. Ele está o tempo todo nesse estado estressante. Isso gera uma série de doenças autoimunes. Chega a doenças autoimunes Fibromialgia. Eu tive vários pacientes que tiveram AVC por causa do estresse. por causa desse convívio com o narcisista, essa vida enlouquecedora, porque isso é uma loucura. E o problema, quando a gente fala da igreja, que você falou, o problema é o seguinte: eu já tive muitas pessoas que adoeceram, porque isso é um assunto que hoje está sendo muito falado, mas não Sim, está falando o suficiente. sim, Porque dentro da igreja, muitas vezes, uma liderança, quando recebe alguém da igreja que está reclamando do narcisista, do marido narcisista, muitas vezes a liderança não consegue entender, porque aquele marido dentro da igreja ele é um santo, entendeu? Porque são ele tem duas pessoas. duas pessoas. Ele é um santo, na igreja ele é perfeito. Ele é o braço direito do pastor, muitas vezes, entendeu? Ele é a pessoa ajudadora, simpática, que colabora com todo mundo. Aí vem aquela mulher e diz que ele espanca, que ele maltrata, que ele joga os filhos contra ela, que ele, né, que tudo que ele faz, a pessoa não consegue entender. Aí ela fala: você tem que ter paciência, né? Você tem que compreender mais.
você precisa orar mais. Aí aquela pessoa já está esgotada, sozinha, ninguém ajuda, ela chega para pedir socorro e ouve que ela tem que ter mais paciência Paciência. ainda. Então essa pessoa vai esgotando, 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 ela adoece. Sim, A maioria dos pacientes que eu tratei já estavam com várias doenças autoimunes, entendi. né? É aquela velha história, né? O psicológico, ele reflete no físico. Com certeza. Ele chega a se refletir no físico. E, primeiro, tem cura? Então, existe a possibilidade de, se uma pessoa ela admitir, aceitar a terapia, ficar firme naquilo ali, se envolver numa terapia com muita vontade. Quem trata de narcisistas falam, depois de 2 anos de trabalho intenso, você já começa a ver algum resultado de um controle do comportamento, mas não de uma mudança da Da personalidade da pessoa. personalidade. Agora, o problema é o seguinte, é raro. É raro aquele que admite, que pede ajuda, que pede socorro. Porque a maioria não admite que está errado. Ele não admite que ele está transtornando a vida de alguém. É os outros que estão transtornando a vida dele. Entendeu? Entendi. Então, é muito raro um narcisista assumir que é narcisista e que ele precisa de ajuda. Entendi. Esse é o problema. Entendi. Certo? E, prima, uma curiosidade agora. Como é que começou essa atenção? Por que eu vou perguntar? A senhora comentou a respeito de que é algo muito novo. Assim como o TEA também é novo e as pessoas vêm estudando mais. A senhora tem visto um crescimento? Tem visto um avanço nesse estudo, nesse cuidado e tudo mais com o narcisismo? Tem, com certeza. A gente não falava algumas décadas atrás, não se falava de narcisismo. Eu não estudei sobre narcisismo na faculdade, Não né? tinha na faculdade? Não tinha. Não sei hoje se tem, Sim, sim. tá? Mas até bem pouco tempo nem se estudava sobre transtorno de personalidade narcisista na faculdade. Então, o, o estudo sobre isso é mais recente, mas ele precisa, e o fato da gente falar isso publicamente, a internet tem trazido essa informação, tem ajudado muitas pessoas que achavam, na verdade, que elas eram culpadas, que essa é mais uma característica da marca de um relacionamento, é a culpa. Sim. A pessoa acha que a culpa é dela, porque o narcisista culpa ela em tudo. Sim. Então, ela acha que ela é responsável por aquilo. Bom, o fato de trazer essas informações tem aliviado o peso da culpa de muita gente. Porque ela entende, então não sou eu. Então não fui eu que fracassei. Isso tem um nome. Existe um diagnóstico para isso. Não é? E é interessante que as características são muito parecidas, independente do nível cultural, do nível social, do nível financeiro dessa pessoa, em que lugar do mundo ela nasceu. Porque eu tenho pacientes que são casadas com um americano, outra com um canadense, e a entendeu? Mesma coisa. Outra com um europeu, outra lá do interior do Pará, e é tudo igual. Entendi. Né? É a mesma coisa. Prima, então, você pode terminar. Não, então, terminando de responder, existe sim o avanço do estudo, né? E o avanço dessa divulgação, que eu acho que cada dia tem que ser mais. Tem pessoas que falam, virou moda falar de narcisismo. Não é moda, não, é necessidade, certo? Porque tem muita gente sofrendo ainda sem saber o que é isso. Então, isso não é modismo, não. Isso é vital falar sobre isso. Entendi. Pergunta de leigo, tá? Mais uma. Tem algum reflexo no organismo? Vou explicar um pouquinho mais. Por exemplo, o ansioso é um sentimento, só que tem algo no organismo que acontece, hormônios e tudo mais. O narcisista tem algum reflexo no organismo ou é tudo construção de uma psique, vamos botar assim? Você está falando se é algum problema genético? Genético, isso. Então, simplificando mais ainda. Os estudos mostram que existe uma predisposição genética, Sim. mas a força maior está no externo, no educacional, no convívio, nas experiências de vida dessa pessoa, certo? Porque
Hoje já tem estudos, né, que mostram que a genética mesmo, ela não tem um poder soberano. Tem muitas situações, tem pessoas que nascem com uma predisposição genética para uma determinada doença, por exemplo, Sim, e o estilo de vida que ela vive faz com que aquela predisposição jamais se manifeste, entendeu? sim. Então, o estilo de vida, a convivência, as experiências de vida de uma pessoa é mais forte do que a predisposição genética. Ah, entendi. Mas os estudos dizem que existe sim uma predisposição genética para isso. Mas não é aquilo que tem um poder maior. Ah, não, perfeito. Era mais uma dúvida mesmo, porque Sim, foi algo que veio aqui na cabeça agora, porque, pô, tu pensa em ansiedade, tem um hormônio que é um reflexo. Você sim, pensa em várias coisas, porque sim, na quarta-feira, se eu não me engano, foi na quarta? Não, desculpa, foi na sexta-feira. Eu gravei com uma neurocientista. E sim, uma das nossas conversas foi sobre isso, que ela falava a relação do hormônio com alguns sentimentos. isso. Tem muitos. Aí por isso a pergunta, se o narcisismo tem algum reflexo hormonal na construção da pessoa no estado físico, não a construção social. Então, eu não sei te dizer em termos de hormônio, É, não, foi né? uma Tá, pergunta genérica, tá, assim. então, mas existe, o que os Tem estudos uma dizem é isso. predisposição Existe uma genética, predisposição, mas ela se manifesta ou essa, não, devido à construção dependendo social. dentro da construção, né, familiar, das experiências de vida. Por exemplo, uma criança que foi muito, foi abusada na infância, uma criança que sofreu muita pressão, uma criança que sofreu muita humilhação, e ela não suportou determinado sofrimento. Então, o sentimento de inferioridade, de menos-valia, ele é tão intenso que Vai a vergonha refletir. que ela sente naquela situação, ela é tão intensa que ela não consegue lidar com aquilo. Então, ela precisa construir uma fantasia para ela, para poder lidar com aquela vergonha, para lidar com aquela situação. E é aí que ela constrói essa autoimagem de superioridade. Não, não sou isso, eu sou importante demais, eu sou poderosa, eu não preciso de ninguém, certo? Eu sou isso. Agora, não só pela dor, muitas vezes isso vem pelo excesso de validação, Sim, certo? Por exemplo, tem crianças que elas são criadas como se fosse o rei da casa, né? Ela não tem limite, ela nunca paga pelas consequências, ela não sofre as consequências do que ela faz, ela vive como se o mundo girasse em torno dela, todas as vontades dela são feitas. satisfeitas, então ela cresce achando que o mundo tem que servi-la, né? Então isso também é uma educação que leva A a um um transtorno de possível. personalidade narcisista, Entendi. né? E isso é legal que reafirma uma vez que eu vi o Pavinato falando. Ele diz: todo adulto é refém de uma criança. Não é refém de uma criança externa, é refém daquela criança que ele foi. Da criança interna. A criança Exata, interna dele que foi construída que levou aquele adulto. Por isso que exa, todo adulto é refém de uma criança. exatamente. Inclusive, nos casos que eu já atendi, as pessoas que estão, que ficam, que permanecem muito tempo dentro de um relacionamento narcisista, ela é refém dessa criança Que lá pela dela. dela. Porque muitas vezes, não é uma regra geral, mas muitas vezes, essa pessoa que viveu num relacionamento narcisista, abusivo, ela viveu esse abuso na infância. Ou ela teve uma mãe narcisista, um pai narcisista, ou mesmo que não tenha sido narcisistas, mas foram pessoas abusadoras. Ela não teve uma referência de ser amada, validada, reconhecida, De uma ou ela maneira viveu certa. num ambiente de violência. Então, aquele padrão ali é normal para ela. Então, quando ela está num relacionamento onde ela é humilhada, destratada, onde tem muita violência, onde a outra pessoa não dá nenhum crédito para ela, só destrata, desvaloriza, aquilo faz parte do universo dela. Sim. Então, é como se aquilo ali fosse normal. E aí ela vai vivendo. Por isso que as pessoas que fazem, que estão no relacionamento com o narcisista, elas precisam se tratar, Entendi. entendeu? Elas precisam se fortalecer, porque tem muitas fragilidades nessa pessoa que faz com que ela se mantenha nesse relacionamento. Entendi. Há poucos dias eu ouvi
de uma pessoa, de uma paciente, que ela teve esse histórico. Ela viveu muito tempo num relacionamento abusivo, mas que só reproduzia a infância dela, que ela viveu com um pai abusador e uma mãe ausente. Então ela achava aquilo normal. Então, aquele ambiente violento fez parte da vida dela. Aí ela contando que um dia uma amiga dela chegou para ela e falou que tinha conhecido um rapaz que era um príncipe. E que esse rapaz levava flores, que esse rapaz era amoroso demais, era intenso demais. E contando, a amiga dela contando para ela, que o rapaz era maravilhoso demais. E aí, um mês depois, ela perguntou para a amiga, falou assim, e aí, como é que tá o romance? Ela falou, não tá mais. Ela falou, mas ele não era maravilhoso? Ela falou, sim, era. Até um dia que eu atrasei 10 minutos no encontro e ele botou o dedo no meu nariz, gritou comigo e disse que nunca mais que eu me atrevesse a atrasar com ele, porque ele não espera por ninguém, ele gosta de ser esperado. E ele deu um show. E ela ouviu aquilo tudo, né? E ela disse para ele: nunca mais você vai botar o dedo no meu nariz e vai gritar comigo. Aí o rapaz perguntou: por quê? Você vai me obrigar a ficar calado? Ela falou assim: não, é porque você nunca mais vai me ver. Né? Sábia. Ou seja, aí essa paciente ficou assim, falou assim: gente, como é que ela conseguiu fazer isso? Mas por quê? Porque é uma pessoa que tem uma referência de ser amada. Então, quando o abuso acontece, é estranho, ela não suporta o abuso. Entendi. Então, quando você suporta, é porque de alguma maneira aquele é familiar, É a entendeu? construção lá atrás Por isso que é refém da da criança criança. que você viveu. Viveu. Por isso a gente tem que tratar da nossa criança, todos nós, né? Sim. Precisamos tratar da nossa criança, porque ela tem lá, ela está precisando de colo, ela precisa de consolo, ela precisa de validação, ela precisa de tantas coisas e a gente precisa fazer isso, cuidar da criança da gente. É muito legal que a gente vê um avanço no pessoal. Todo mundo sempre cuidou muito do físico. E tem se nascido uma cultura fitness que a galera tem exacerbado muitas das vezes essa cultura ao corpo. Mas graças a Deus os psicólogos também têm sido mais valorizados e esses estudos, esses acompanhamentos têm se propagado e avançado. Sim. Na época que eu me formei, eu me lembro que eu tinha um professor de faculdade, eu me formei há 40 anos, sou psicólogo há 40 anos. Então, eu tinha um professor, ele era escritor, e ele trabalhava num hospital de graça, era humilhado pelos médicos, né, porque ele não tinha valor nenhum ali dentro. Então, eu me formei numa época que tratar com psicólogo era louco. As pessoas tinham vergonha de Sim, fazer terapia. Hoje não. Hoje fazer terapia é uma coisa que é aceitável, graças a Deus, né? com Porque certeza. todos nós precisamos de terapia. Terapia. Não, tem um caso que marcou muito. Eu gosto de futebol e sou tricolor. Teve um jogo que o John Ares, um jogador, ele chegou para a repórter chorando, chorando. E a repórter, pô, é choro de felicidade e tal. E não, é um choro que hoje eu consigo ver o que a psicóloga do Fluminense me acompanhou e fez eu acreditar que eu podia. E foi Aham. campeão e, enfim, hoje é um dos melhores jogadores. Prima, eu queria muito agradecer pela disponibilidade da senhora ter vindo. Foi um prazer tremendo, foi uma aula fantástica. A senhora pode falar só um rapidinho dos livros para deixar o pessoal saber dos livros da senhora? Ah, sim. Então, eu tenho um livro que é O Poder da Palavra dos Pais, que tem ajudado muitas pessoas a fortalecer o emocional dos filhos, né? Sim. Tem um livro que é Revendo Caminhos, que trata dessa criança interior, né? Que faz a gente entender o que do nosso comportamento hoje está ligado às feridas dessa criança. E tem um livro que é Contagem Regressiva, que conta a minha história, né? Mas ele tá esgotado. E eu tenho um programa que chama Revendo Caminhos, Jornada Revendo Caminhos. É um programa que hoje esse programa foi reajustado para tratar de pessoas que passaram muito tempo em relacionamentos abusivos. Né? Esse programa é online, é de 1 ano e tem libertado a vida de
muitas pessoas, né? Tem tratado dessa criança interior, e essas pessoas, a grande maioria são mulheres, né? Sim. Então, praticamente mulheres. E essas mulheres, elas têm conseguido recuperar sua identidade, recuperar sua liberdade, recuperar sua autoestima e recuperar as rédeas da vida na mão dela, que ela entregou para outra pessoa, Sim. né? Então é um programa que eu adaptei ele, eu reconstruí ele nesse sentido, porque eu não dava conta de atender a quantidade de pessoas que me procuravam. Eram muitas pessoas. Então eu fiz um programa muito profundo, ele é muito profundo, é um programa terapêutico, e que quem participa dele, fala que muitas vezes descobriu nessa jornada o que não descobriu em 10 anos de terapia. E eu sou psicóloga, eu sei o valor que tem uma terapia. Sim. Mas esse programa, ele me surpreendeu, né? O impacto que ele teve na vida das pessoas. E eu sei que foi um programa dirigido por Deus. Amém. Né? Não é, o mérito não é só meu, não. Na verdade, o Espírito Santo deixa o mérito para a gente, mas eu devo tudo a ele, porque o resultado que tem esse programa, ele não pode ser só humano, entendeu? Não. Amém. Então, agradeço a Deus por isso. Amém, primo. E chegamos ao final, infelizmente, vai ter parte 2, parte 3, já deixo o convite aberto, tá? E aqui eu costumo terminar da seguinte maneira. Antigamente, existia a caixinha do tempo, que o pessoal escrevia, guardava, e anos depois pegava aquilo ali e via aquela mensagem. Só que com a tecnologia, a caixinha do tempo mudou. Hoje, um vídeo lançado, ele se perpetuou por muitos anos. E esse momento final é o momento de uma mensagem final, um agradecimento, é um momento bem livre e não necessariamente sobre a conversa, o tema que a gente teve. É uma caixinha do tempo mesmo, é uma mensagem para daqui 10, 20, 30 anos poder ser vista. Então, eu aconselho as pessoas a buscarem conhecer a si mesmos. A gente muitas vezes se acostuma com a dor, se habitua com a dor e aceita aquilo que vem de outra pessoa. E a gente precisa aceitar o que vem de Deus. A gente precisa buscar a nossa identidade em Deus. Nós não somos individualistas no sentido de não precisamos de ninguém. Não, precisamos sim, certo? Deus falou, não é bom que estejam só, né? Não é bom que o homem esteja só. E não foi só no relacionamento conjugal. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém faz nada sozinho. Só que a gente não pode dar para ninguém o poder de dirigir a nossa vida. Então, hoje, muitas pessoas estão vivendo um relacionamento abusivo porque estão deixando o poder na vida de outras pessoas. A única pessoa que pode ter o poder nas mãos, da nossa vida nas mãos, é Jesus. Ninguém mais, certo? Então, busque Jesus em primeiro lugar, né, porque ele é a rocha que nos mantém sustentado, né, diante de qualquer tipo de tempestade. E cuide de si mesmo. Jesus falou, examine a si mesmo, né? Olha para dentro, descubra a sua dor, cure a sua dor, né? Busque firmar sua identidade em Jesus, porque esse é um norte, né? Isso aí é a direção perfeita para a vida da gente. Amém. Prima, eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade. Eu sei que a agenda da senhora é corrida pra caramba e é um privilégio, uma honra poder ter a senhora aqui hoje. Pessoal, eu queria agradecer muito por vocês terem acompanhado até o final. Comentem, curtem, compartilhem e aguardem os próximos programas. Muito obrigado. Posso dar o Instagram? Com certeza. Então, para quem quer saber mais sobre isso, é só seguir lá no Instagram, Elizabeth C. Pimentel. Obrigado, prima. Até a próxima, pessoal.